Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à videoconferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.sereducacional.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Ser Educacional e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro, e Rodrigo Alves, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jânio Diniz, diretor-presidente da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Jânio, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação de vocês em nosso evento para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024. Vamos, por favor, para o slide 4, onde apresentamos os destaques do trimestre. Como podem ver, tivemos mais um trimestre com resultados positivos, que acreditamos dar início a uma nova etapa para a Ser Educacional, apresentando a transição entre a conclusão do nosso projeto de otimização operacional, que concluímos as principais etapas e atividades e o início de um novo ciclo de crescimento de receitas e rentabilidade. Esse novo ciclo é decorrente das novas iniciativas que estão em curso para a geração de novas fontes de receita, apoiadas por uma estrutura recentemente otimizada e preparada para prover o crescimento. Fruto do reposicionamento do nosso portfólio de cursos e marcas regionais, novos cursos de medicina e do lançamento do programa Ser Solidário. Como resultado, apresentamos nesse trimestre crescimento de captação entre híbrido e digital, aumento do ritmo de crescimento da receita líquida, com ganho de margens operacionais e voltamos a apresentar lucro líquido ajustado, vertendo pela primeira vez uma tendência que estava se apresentando desde o primeiro trimestre. Outro fator positivo do trimestre foi a melhoria da geração de caixa operacional e a nova rodada de redução do nosso índice de alavancagem financeira do endividamento líquido nominal. Como podemos ver no slide 5, nossos resultados trimestrais, considerando períodos de 12 meses, apresentaram evolução sólida e contínua desde que iniciamos a execução do nosso projeto de otimização, com a margem de EBITDA ajustada apresentando crescimento mais de 4 pontos percentuais, com expressivo aumento da margem líquida ajustada em 16 pontos percentuais e redução da dívida líquida EBITDA de 12 meses, já abaixo de 1,8 vezes, posicionando a Ser Educacional como uma das empresas menos alavancadas do mercado, sendo certo que pretendemos continuar a melhorar esse indicador, por entendermos ser a melhor forma de gerar retorno aos nossos acionistas nesse ambiente de juros altos que estamos atravessando. Já no slide 6, temos a atualização de nossa expansão de vagas para o curso de medicina, que após o julgamento da ADC 81 passaram a ser aprovadas por meio de portaria do MEC ou por decisão judicial ainda sem trânsito em julgado. O gráfico mostra que para 2025 devemos operar 941 vagas anuais, um aumento de 80% em comparação ao mesmo período de 24. De novidade, desde o nosso último evento de divulgação de resultados, em que apresentamos 881 vagas em operação, foi a emissão da portaria de 60 vagas em São Luís, no estado do Maranhão. Com isso, estamos entrando em 2025 com um aumento expressivo do número de vagas de medicina, que será um pilar importante para a geração de resultados nos próximos anos, na medida em que vamos maturando a ocupação dessas vagas.
E antes de concluir os destaques do trimestre, vamos para o slide 7. Oi. Desculpa, teve uma falha aqui. E antes de concluir os destaques do trimestre, vamos para o slide 7, onde detalhamos o programa Ser Solidário, que implantamos com sucesso a partir de agosto desse ano no ensino híbrido. Dessa forma, representando 57% da captação de alunos dessa modalidade de oferta. Trata-se de um programa de parcelamento dos primeiros meses do curso como forma, por um lado, incentivar alunos a se matricularem em nosso curso e, por outro lado, fazer o esforço de nossa parte para reduzir os descontos que eram ofertados nos primeiros meses de cada semestre. O parcelamento é feito para a diferença entre o valor de pagamento mínimo de R$ 129 para a matrícula e pode ir do primeiro até o terceiro mês de captação e o saldo parcelado. É justamente a diferença desse valor inicial e a mensalidade efetivamente contratada e é diluído no decorrer do curso. Como resultado, estamos reconhecendo a receita integral das mensalidades para fins de provisionamento para eventuais perdas, mais o ajuste a valor presente, iniciando com cerca de 50%. Ou seja, os 12 milhões de receita bruta gerado pelo programa, apenas 6 milhões impactaram o nosso resultado do trimestre. Trata-se de um movimento importante para equilibrar nosso ticket médio entre os trimestres pares e ímpares e aumentar a geração de resultados no nosso ensino híbrido, sem deixar de incentivar alunos a se matricular em nossos cursos por meio de ofertas comerciais atrativas para a matrícula. Passando para o slide 9, apresentamos os resultados operacionais do período. Teve como principal destaque o crescimento da captação de graduação do ensino híbrido. Cresceu 11,2% e no ensino digital 6,2%, que representou um resultado importante, especialmente porque tivemos uma base comparativa relativamente forte no ano passado, período em que também tivemos um desempenho favorável. Um desempenho na captação de alunos, associado a uma performance positiva na temporada de matrícula, nos permitiu crescer de forma importante a nossa base de alunos de ensino regular, com destaque para o ensino híbrido, que teve crescimento de 9%, conforme podemos analisar pelos dados apresentados no slide 10. Passando para o slide 11, apresentamos nosso ticket médio, que também teve sólido desempenho no trimestre, em função da redução dos descontos comerciais para a captação, aumentando a participação da base de alunos de medicina e da implantação do programa Ser Solidário, conforme comentado. E no slide 12, demonstramos a distribuição da nossa base de alunos por área de conhecimento. E tivemos mais um trimestre em que a participação de alunos nos cursos de saúde cresce de importância, totalizando agora 64% da base total de ensino livre e 44% da base total de alunos. Esse foi um movimento estratégico importante que realizamos nos últimos anos, especialmente em função da reorganização do portfólio de cursos, onde aproveitamos nossa estrutura diferenciada de laboratórios e clínicas para ampliar nossa oferta nessa área de conhecimento. E, com isso, criar um ambiente benéfico para aumentar nosso ticket médio, uma vez que esses cursos possuem um perfil de preço estruturalmente mais elevado. Esses foram os meus comentários iniciais. E agora passo a palavra ao João Aguiar para falar dos resultados financeiros. Obrigado, Jane, e olá a todos os presentes em nosso evento de resultados. Vamos, por favor, ao slide 14, onde apresentamos o nosso resumo dos resultados financeiros do período. Em linha com os comentários do Jane, tivemos um período de sólido crescimento de receitas em decorrência, principalmente, do crescimento orgânico que tivemos no período, um efeito combinado de crescimento de base de alunos com sólido repasse de ticket médio. Isso foi o principal fator de aumento das nossas receitas, que foi auxiliado por dois outros eventos com impactos menores no trimestre, mas que serão mais importantes a partir do ano que vem, que foram as novas vagas dos cursos de medicina que passaram a ser ofertados nesse semestre e da implantação do Ser Solidário. As margens operacionais e financeiras apresentaram sólido aumento em decorrência do efeito positivo gerado pelo aumento das receitas, associado aos benefícios gerados pelo plano de otimização operacional que foram implantados ao longo dos últimos 2 anos, com a devolução de imóveis, organização da oferta de cursos e marcas, além de uma série de otimizações administrativas que fizemos e vamos continuar a realizar. Com isso, o efeito combinado de aumento de receitas e melhoria da estrutura de custos nos proporcionou um aumento de margem EBITDA ajustada em 3,6
0,6 pontos percentuais e reversão do prejuízo registrado no terceiro TRI de 23 para uma margem líquida ajustada de 4,1% no trimestre. E no slide 15 apresentamos um gráfico de escada que demonstra justamente o que comentei anteriormente, ou seja, que o nosso crescimento orgânico representou aumento de mais de 15 milhões de reais no resultado do trimestre, portanto, 58% do incremento do nosso EBITDA ajustado, enquanto as novas iniciativas, novas vagas de medicina, representaram um aumento de apenas 5 milhões em nosso resultado operacional e o Ser Solidário em 6 milhões de reais. Essa informação entendemos ser positiva, porque demonstra não apenas que tivemos resultados positivos nesse trimestre, mas que também temos novas avenidas de geração de resultados ainda por se desenvolver para os próximos trimestres, uma vez que as novas turmas de medicina vão se acumular, bem como o Ser Solidário somente estará plenamente implantado em 2025. No slide 16, apresentamos a participação dos resultados por segmento e modalidade de oferta. Como pode notar, por ser um trimestre ímpar, os resultados de medicina tiveram a maior participação em nossos resultados, seguidos pelo EAD e ensino híbrido, ambos que seguem melhorando margens na esteira de execução do nosso plano de otimização. Os novos negócios apresentaram maiores investimentos nesse trimestre em função, principalmente, de investimentos no ecossistema de educação continuada. Mas, se olharem o acumulado do ano, podem notar que esse segmento já está em tendência de redução dos resultados negativos, caminhando gradativamente a uma situação de autonomia em termos de geração de resultados nos próximos anos. Já no slide 17, apresentamos nosso prazo médio de recebimento, que nesse trimestre ficou praticamente estável com o ano anterior, em 86 dias. Podemos considerar um resultado também com tendência positiva, uma vez que as rematrículas foram positivas nesse semestre e a nossa PDD já está apresentando redução com o percentual da receita líquida de 10,7% no terceiro TRI de 23 para 9,5% nesse trimestre. Vamos ao slide 18, onde apresentamos nossa geração operacional de caixa, que teve um trimestre bastante positivo em função da melhoria da pontualidade de pagamento de nossos alunos, associado ao recebimento da segunda tranche da venda da carteira do Pravaler, no valor líquido de 12,9 milhões, e de maior recebimento comparativo do FIES no período. Como resultado, tivemos uma conversão de EBITDA ajustada em caixa de 91%, sendo pós-CAPEX de 51%, um índice bastante saudável e que reflete que as nossas ações que tomamos para melhorar tornar a qualidade das nossas operações, não apenas do ponto de vista operacional, mas também e principalmente financeiro e de geração de caixa. Como resultado, nosso endividamento segue reduzindo, bem como nosso índice de alavancagem financeira, que acreditamos ser um tema bem endereçado, uma vez que estamos gerando caixa suficiente para reduzir nossa dívida organicamente com os resultados de nossas operações, o que nos levará a adequar nossa estrutura de capital para atravessar esse período que estamos enfrentando de juros mais elevados no Brasil. E para encerrar os comentários sobre os resultados do trimestre, devolver a palavra a Jane, vamos fazer os comentários, Jane fazer seus comentários finais. Temos o slide do CAPEX, que apresentou aumento na comparação com o igual período do ano passado, principalmente porque nesse trimestre foram concluídas obras relativas a devoluções de imóveis como parte do nosso plano de otimização e fazer melhorias em unidades com cursos de medicina já existentes, em especial em policlínicas que foram completadas nesse trimestre. Obrigado, João. Para finalizar nossa apresentação, antes de abrirmos para o Q&A, acredito que os resultados do trimestre refletem a consolidação da execução do nosso plano de otimização operacional e abrem caminho para o início de um novo ciclo de crescimento da empresa, com uma base jovem praticamente concentrada em 2 bons anos de captação, que indica uma tendência de crescimento nos próximos anos, com melhores índices de adimplência e uma estrutura mais leve e dinâmica. Nesse ciclo, teremos novas avenidas de geração de resultados, como o recente aumento das nossas vagas de medicina, da implantação com sucesso do Ser Solidário, além da maior maturação dos novos negócios que foram incrementados ao nosso ecossistema. Nesse sentido, estamos avançando de forma consistente nos objetivos de 2024, que estão descritos no slide, apresentando sólida melhoria da nossa geração de caixa, redução dos índices de endividamento e com operação mais sóbria, sólida e pronta para crescer com índices mais adequados de rentabilidade. A partir de agora, estaremos cada vez mais dedicados em evoluir na nossa proposta única de valor aos alunos,
que consiste em prover qualidade de ensino para cursos com alta demanda de mercado, ofertados em localizações privilegiadas, com infraestrutura de qualidade, por meio de marcas reconhecidas pela sociedade, pelo mercado de trabalho, a preços competitivos e alinhados com esse mercado. Como resultado, vamos seguir trabalhando para apresentar a cada trimestre uma empresa cada vez mais aprimorada em termos operacionais e financeiros, com uma experiência cada vez melhor, com o nosso ecossistema de educação continuando evoluindo e colaborando de forma cada vez mais decisiva para o sucesso dos nossos alunos, consequência, dos nossos professores, colaboradores e acionistas. Essas foram as minhas considerações iniciais e ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Oi, bom dia, Tiânio, João, Rodrigo. Obrigado pelo espaço. A gente tem duas perguntas. A primeira, eu queria abordar alguns pontos sobre o ser solidário. Então, como ele é comercializado? Assim, é uma opção que o aluno pode entrar ou ele já é, por definição, aplicado dependendo do mês que o aluno entra? Como que vocês chegaram na provisão de 33%? E se quando o aluno começar a pagar esse valor parcelado, vocês esperam algum impacto marginal na evasão, considerando que tem um incremento, né, na mensalidade? A segunda pergunta é sobre os cursos de medicina aprovados por via judicial. A gente considera que, assim, eventualmente eles vão precisar de um reconhecimento do MEC até para os alunos poderem exercer a profissão. Então, quais são os próximos passos para chegar nesse objetivo e qual o time frame? Obrigado. Lucas, eu vou responder a primeira parte do ser solidário, eu vou passar para o Aguiar responder sobre a PDD, e o Jânio responde sobre a parte das liminares de medicina. O ser solidário, ele substituiu o desconto de matrícula. Então, o aluno não tem mais o desconto de matrícula que existia antes. Ele pode optar por pagar sem desconto ou fazer o parcelamento. Esse é o modelo que funciona. A implantação foi muito boa na nossa percepção. A gente começou o programa na prática a partir de agosto, especialmente porque nós queríamos ver como andaria o ritmo de captação em julho, para ter certeza que o programa não seria uma questão no processo de captação em si, ou que a gente não tivesse esse risco, né, de acreditar que o ser solidário poderia ter sido um empecilho. E na transição não teve nenhum pushback aí por parte da captação na semana seguinte. O Aguiar vai responder agora sobre a parte de produção. Opa, Lucas, obrigado aí pela pergunta. Bom, na verdade, o aluno ele não tem opção entre escolher ou não ser solidário. Ele é já na largada, na matrícula do aluno, já é a única opção existente. Tá? Ele simplesmente dá o ok na perspectiva do parcelamento. Quando a gente optou por fazer a PDD nesse patamar que ela está, a gente tomou como base o nosso Educred, né? O Educred que a gente vendeu até o ano passado, né, para o Valer, que era um produto que tinha um risco até maior do que esse parcelamento, por conta do período, por conta de todas as questões relacionadas ao financiamento que o Educred fazia, e a gente optou por manter mais ou menos o mesmo patamar, ou talvez até um pouquinho maior, porque se vocês pegarem a perda que a gente, quando a gente vendeu a carteira do Educred para Valer, ele está em patamar até maior do que era o Educred, até a gente ter um histórico efetivamente desse produto, tá? Como esse é um produto que ele vai ser cobrado no mesmo boleto mensal que o aluno paga, a mensalidade normal a partir da primeira, segunda ou terceira mensalidade ali que vem com adesão ao ser solidário, a gente entende que essa PDD vai ser bastante menor do que esse percentual inicial que a gente colocou. Mas como a gente não tinha histórico, a gente preferiu ser conservador usando o que a gente tinha com algo similar ou parecido dentro dessa circunstância.
E com relação à evasão, a gente entende que, por se tratar de algo que o aluno tem ciência desde a largada, o valor diluído dentro da parcela que vai no mesmo boleto da parcela normal, ela é paga, que é paga pelo aluno, a gente entende que isso não vai impactar os indicadores de evasão mais do que efetivamente a perspectiva financeira que a gente passa hoje no Brasil já impacta, entendeu? Então, a gente tem uma expectativa muito positiva na implantação e na continuidade desse programa. Lucas, com relação à medicina, a sua pergunta foi se teria algum impacto com relação aos cursos iniciados por decisão judicial. Ora, os cursos começaram por uma decisão judicial, então tanto a instituição quanto os alunos estão cobertos para qualquer eventual problema no futuro. Os nossos advogados acreditam que a gente tem bom direito e que é muito claro que a gente não pode saber o que vai acontecer no futuro. Vocês estão me ouvindo? Acho que voltou agora. Voltou. Eu acho que a minha internet está bem. Mas eu estava dizendo o seguinte: os nossos advogados acreditam que a gente tem um bom direito e que é muito difícil a possibilidade que eventualmente venha a cair uma decisão que ela pode ser positiva. De qualquer forma, nós temos solicitação, nós temos recurso, tanto administrativo quanto judicial, caminhando e acreditamos que o retorno vai ser positivo com relação a essas decisões. Perfeito, pessoal, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA. Luca, seu microfone está liberado. Acredito que ele esteja tendo alguns problemas. Nós vamos passar para a próxima pergunta de Lívia Mizobata, do JP Morgan. Por favor, Lívia. Bom dia, tudo bem, Jânio, João, Rodrigo? Eu tenho duas perguntas também. A primeira, a gente gostaria de ter um update quanto ao ambiente competitivo do EAD e do presencial. Se vocês pudessem dar um pouco de cor em como vocês estão vendo as dinâmicas de intake para 2025, dinâmica de margem, seria ótimo. E a segunda pergunta que a gente tem é, vocês mencionaram no release que a situação financeira dos alunos melhorou no EAD. E aí a gente queria entender melhor quais foram os indicativos vistos pela companhia, qual a perspectiva de vocês para 2025 no segmento, e além disso, se vocês pretendem aplicar também o Ser Solidário para o EAD em algum momento, se isso faria sentido para vocês. Obrigada. Lívia, obrigado pela pergunta. Eu vou falar um pouco sobre o ambiente competitivo, depois o João e o Rodrigo complementam com os alunos. Olha, a captação ela está começando agora. Tá? Então, a gente está bem no comecinho, ela está vindo bem forte nesse momento, mas é muito cedo ainda para dizer como ela vai se comportar, uma vez que o processo de captação de 2024, depois ele terminou em outubro. Nós começamos o processo agora, durante esse período que tem a Black Friday, que todo mundo está fazendo, mas o nosso processo de comparação ele é sempre com o mesmo período do ano anterior, para saber em que pé está. Então, o processo competitivo está ativo, como tem sido nos últimos anos, tem sido bem competitivo, mas a captação nesses primeiros dias ela tem vindo bem forte. Olivia, obrigado pela tua pergunta. Pô, vou fazer um rollbackzinho rápido aqui com relação a esse comentário da situação financeira dos alunos, tá? A gente, no final do ano passado, tomou algumas decisões internas de que a gente ia qualificar a nossa receita e, por consequência, ia qualificar o nosso contas a receber, tá? E no começo do ano, no início do ano, a gente começou a operar algumas políticas mais restritivas de desconto ou de negociação financeira na hora que o aluno se tornou inadimplente, para poder acelerar essa qualificação do recebimento na prática, tá? E a gente percebeu que mesmo com o endurecimento da política, a gente obteve sucesso na coleta, né, na cobrança dos inadimplentes, inclusive os inadimplentes de mais longo prazo, tá? A gente
mudou o modelo de cobrança desse inadimplente de mais longo prazo, fez uma política específica para eles, a gente está vendo essa melhoria. Então, quando a gente vem para a base normal e olha a nossa linha de descontos, boa parte do que a gente vê de crescimento nesse desconto é exatamente com desconto de pontualidade, onde a gente trouxe para a base os alunos que eles são mais pontuais, que eles têm mais condições de pagar, que eles interagem melhor com a faculdade, que ele tem notas melhores. Isso faz com que essa receita, naturalmente, ela tenha uma qualificação. Então, a gente mesmo diminuindo os descontos por campanha e aumentando, né, buscando aumentar esse ticket médio e endurecendo a política de negociação, a gente viu que esses alunos continuaram tendo uma melhor performance de pagamento. Tá? Então, isso se aplica ao presencial, ao híbrido, e também se aplica ao digital, por conta até da qualificação nossa também em relação à jornada que o aluno tem dentro do ensino digital da sede educacional. Quanto ao ser solidário no EAD, a gente não tem dentro do EAD aquela perspectiva do desconto de primeiras mensalidades, tá? Aqui, na verdade, o EAD funciona basicamente com um plano de pagamento, então a gente não tem essa característica de desconto nas primeiras mensalidades. Então, na prática, o ser solidário, neste momento, não se aplicaria ao EAD, se aplicaria especificamente, ou se aplica especificamente ao ensino híbrido. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Ficou bem claro. Nossa próxima pergunta vem de Renan Prata, do Citi. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado por ter pegado minha pergunta aqui. São duas perguntinhas rápidas. Uma aqui em relação a PDD, né? Vocês até comentam no release lá que excluindo o ser solidário, a PDD teve uma redução nominal de 6%, acho que chegando próximo a 9% da receita líquida. E eu queria entender se, de novo, né? Excluindo essa PDD adicional do ser solidário, isso aí deveria ser um novo patamar. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais um follow-up ali na fala do Aguiar sobre novos negócios, que de fato vem melhorando ali, né? O EBITDA, assim, o EBITDA é negativo, mas queria entender também se tem alguma perspectiva de break-even, se a gente já pode esperar isso para 2025, ou isso deve ficar, essa é uma tendência assim mais a longo prazo. São essas perguntas. Obrigado, pessoal. Joerna, obrigado pelas tuas perguntas. Eu vou responder a primeira e o Rodrigo vai iniciar a resposta da segunda, tá? Bom, a PDD, como a gente falou já desde o ano passado, a gente vinha restabelecendo um patamar de PDD que ele estava acima do que era praticado nos períodos anteriores, dado que a gente ajustou o nosso modelo de cálculo após pandemia, né, todo o período após pandemia. Então, você teve na época, logo no início da pós-pandemia, ali, início de 2022, a gente teve um período de recuperação de PDD muito forte, o que talvez tenha impactado o indicador para uma operação com a PDD mais baixa. Quando a gente seguiu, a partir daí, restabelecendo novos parâmetros dos indicadores, né, de inadimplência que a gente viu que essa PDD iria se portar num patamar que seria ali na faixa de entre 8,8%, 9%, 9,2% da receita líquida. Esse é um patamar que a gente entende ser saudável para a nossa base de alunos, para a nossa base de receitas. Tá? Entretanto, a gente, com todas essas melhorias que a gente tem feito, inclusive eu respondi há pouco para a Lívia com relação à qualificação da receita e, por consequência, a qualificação da coleta desses contas a receber, a gente entende que essa PDD, e também, obviamente, com o incremento da receita de medicina, que traz uma PDD mais baixa do que a PDD normal no ensino híbrido, a gente pode ter aí um percentual menor de PDD ao longo do tempo, tá? Mas hoje, considerando a operação como ela está, eu diria que o percentual próximo aos 9% da receita líquida ele é um percentual bastante justo e que faz sentido em termos de adesão ao nosso modelo de negócio. Comentando aqui sobre os novos negócios, a ideia é que ele tenha um quê, né, de P&D, ou seja, existem dentro dos nossos novos negócios uma série de investimentos naquilo que a gente entende que é educação do futuro. Então, isso tende a ter uma margem mais baixa, negativa, a gente entende que está num nível ainda de queima de caixa
maior do que a gente gostaria, mas a ideia é que nos próximos 2 anos a gente consiga reduzir bastante, pelo menos, essa necessidade, que a gente possa ter um resultado positivo nesse período. Por outro lado, ainda depende esses novos negócios do desenvolvimento dos mercados fora do segmento de graduação. É aí que a gente vai ver esses investimentos para a educação do futuro terem mais resultado. Tá bem claro. Valeu, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam agora? Muito bem. Boa, obrigado. Desculpa aí o problema com o áudio. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Aqui seria uma pergunta rápida em relação à linha de custos pessoais, né? A gente viu uma boa diluição nessa linha. Então, se puderem comentar um pouco das iniciativas por trás dessa melhora e também se, né, em luz aí dessa pergunta de PDD, se essa linha, esse patamar de custo de pessoal deveria ser um patamar recorrente para frente que a gente pode trabalhar nos próximos trimestres, acho que ajudaria, pessoal, por favor. Bom dia, Lucas. Obrigado aí pela tua pergunta. Veja, vocês vêm acompanhando a gente com relação à implantação do nosso BICO, né? O nosso BICO é o nosso modelo acadêmico. Ele traz naturalmente uma redução no custo de docência e no custo direto com o aluno na sala de aula, que tem feito essa diferença com relação à melhoria dos nossos indicadores operacionais, né, da ponta. Então, na prática, o BICO veio para ficar. Ele tem aí uma fase final de implantação dos últimos períodos dos cursos de 5 anos, né, que ele tem impacto, né, e ele veio para ficar. Então, é um PDCA rodando dentro do nosso modelo acadêmico, tá? Com relação à questão ainda do pessoal, quando você olha para as despesas de uma maneira geral, a empresa passa com todos esses processos de otimização operacional, a empresa ainda passa por um período onde ela está revendo, né, a estrutura de custos, despesas relacionados a isso. Então, a perspectiva da gente adequar ainda mais o investimento em pessoal da empresa como um todo ao longo do tempo, considerando todos esses parâmetros que a gente está fazendo ultimamente. Super claro, muito obrigado. A gente tem uma pergunta do Thiago Quintela, da BB Asset. A pergunta é sobre explorarmos um pouco mais as possibilidades de crescimento inorgânico com fusões e aquisições. Thiago, obrigado pela pergunta. Eu diria que o nosso foco atual é em